Recentemente eu li o quinto livro da Fazbear Frights, o Banical, traduzido aqui pro Brasil como A Visita do Coelho. De longe, esse era o livro que eu mais tava com curiosidade de ler, já que as três histórias eram completamente ligadas ao meu personagem favorito da franquia, o Spring Bonnie. Acho que talvez ele seja a coisa mais chamativa na franquia, o mistério de um assassino sangue frio que é asqueroso e que fez tudo o que chamamos de FNAF acontecer. Ele não é meu favorito porque eu simpatizo com as ideias dele, muito pelo contrário, para mim as atitudes do William Afton são totalmente repugnantes e asquerosas, mas não dá para ignorar que é bem chamativo o mistério que temos por trás do assassino dessa franquia. Das três histórias do livro, eu na verdade queria ler uma em específico, O Homem do Quarto 280. Uma história que contaria o que aconteceu com William depois do ocorrido da Pizzaria Simulator, onde o Henry reúne todos os animatronics possuídos junto com o assassino para finalmente acabar de uma vez por todas com tudo isso. As outras duas histórias eu confesso que eu não estava muito curiosa para ler, principalmente a intitulada Carne e Osso, que é uma história onde o personagem principal fica grávido de um bebê Springtrap. Essa sinopse pode até parecer ruim, e ela é ruim, mas eu te juro que a história não é tão ruim assim. Na verdade, ela tem um propósito muito interessante se fôssemos tirar toda essa parte de gravidez do Springtrap. Mas o nosso foco não é essa história. Talvez eu traga ela mais tarde aqui no canal, mas na verdade eu quero contar a história do Homem do Quarto 1280. O que ela tem de tão repugnante, o que ela agrega na franquia Five Nights at Freddy's e o que ela tem de tão interessante. O contexto é o seguinte, essa história vai usar quase o tempo todo a visão ou POV do Arthur, que é um padre contratado por hospitais para rezar por pacientes e famílias debilitadas e também trazer uma energia boa para que todos consigam seguir em frente nos seus desafios. Dessa vez ele foi contratado pelo Hospital Heracles para fazer o seu serviço em um paciente tanto quanto especial, aonde aqui a história se inicia com o padre traçando seu caminho em um dia chuvoso com a sua bicicleta intitulada Ruby, ao qual o padre tinha um apego gigantesco emocional para o Hospital Heracles. Ao chegar lá, ele conversa com uma garota jovem que estava no seu primeiro dia de trabalho naquele hospital, mas a garota estava com medo e receiosa enquanto ao seu novo emprego. Nessa conversa temos menções de coisas interessantes, como a menção que o hospital tinha uma estátua de Cerberus, que, de acordo com a mitologia grega, aquela figura tinha a função de não permitir que nada escapasse do submundo, e que também tem uma ligação fortíssima de como William era preso e torturado pelas almas das crianças que ele havia matado. A gente só começou. Nunca vou te deixar sair. Nunca vou te deixar em paz. Deixando todos esses simbolismos de lado, Arthur entra no hospital e é conduzido para a ala de pacientes paliativos, que são pacientes que estão em um nível de debilitação que necessitam de cuidados mais especializados. Ele é conduzido por uma enfermeira chamada de Senhora Arkham, que eu imaginei ela exatamente igual a motorista do ônibus de South Park, mas motivo nenhum. Mas voltando, ela conta para o padre que o paciente era tanto quanto especial. Ela informa que ele estava há anos na UTI, que o governo tinha mandado desligarem os aparelhos dele, mas mesmo assim o sujeito continuara vivo. O que o padre julgou ser um milagre, mas a enfermeira o repreendeu na hora. Sua chegada ao quarto do homem foi um tanto quanto conturbada, e eu queria entrar em um disclaimer que esse livro faz questão de detalhar completamente as partes mais repugnantes e enjoantes da história, como um cheiro podre que eu vou ler um pedacinho, só pra vocês entenderem. De perto, o odor era ainda mais pútrido e discernível, parecia algo defumado, mas nada similar a qualquer coisa que Arthur já tinha sentido. Lembrava carne queimada, plásticos fundido e aço derretido ao mesmo tempo. Ele identificou ainda os cheiros perturbadores de carbono e enxofre. O que era aquilo? E também a figura que eu vou tentar descrever da forma mais viável possível, que era um esqueleto com uma pele fina e carbonizada. Ele não tinha quase nenhuma cartilagem ou aquele tipo de pele que tampava algo. Dava para ver dos ossos, os órgãos funcionando. O esqueleto não tinha olhos e nem dentes, quase nada. Tava
seco, meu filho. Mas tinha várias questões que realmente provavam que aquilo estava vivo. Os órgãos que estavam funcionando visivelmente e um sinal REM, que seria um sinal que checa os pesadelos terríveis que fazem o cérebro reagir desse jeito, sabendo que aquilo estava vivo. E nós sabemos o que exatamente aquele homem tinha como pesadelos. Ali nós temos um debate do padre Arthur contra a enfermeira Ackerman, onde ela afirmava que aquela criatura era o puro mal, onde ela também expõe algo que é muito interessante sobre ele. Havia duas partes do cérebro daquilo brigando para ter o controle dos dois lados, que a gente já sabe o que mais ou menos seriam: aquele que você não deveria ter matado e a própria consciência do William Afton. O padre se recusa a crer que aquele homem seria algo do mal, mesmo ele dando todos os indicativos disso, aonde Arthur afirma que por falta de provas, ele preferia acreditar que aquele homem era do bem. Mano, mas se isso é falta de prova pra você, meu amigo, então eu não sei o que seria. O padre tenta se comunicar com o homem, mal sabendo se daria certo ou se os tímpanos dele funcionavam, mas de repente um sinal na máquina mudou quando o padre tentou se comunicar. Com essa tentativa, o moribundo conseguiu se comunicar usando seu dedo, movendo no ar as letras que o padre começou a anotar animado. O homem havia soletrado isso aqui, que com algumas mudanças de letra rápida e uma pesquisa na lista telefônica do hospital, Arthur tinha entendido o que o homem queria dizer: Fazbear Entertainment, centro de distribuição. Logo, o padre tenta entender o que ele queria dizer com isso, então ele começa a chutar motivos enquanto prestava atenção se o sinal iria mudar. Ele perguntava se o homem trabalhava lá e nada de sinal. Perguntava se alguém da família estava lá, também nada. Mas quando ele pergunta se era onde o homem queria ir, o sinal começa a apitar loucamente. Mas as enfermeiras advertem que o homem não poderia sair dali, o que o padre ignora, até porque ele arrumaria qualquer jeito de conseguir levar o homem para o tal lugar. Eu detalhei muito o começo porque ele é o mais importante até para a lore do próprio jogo, mas em seguida disso é o padre tentando conseguir tirar o homem de lá e as enfermeiras junto com a enfermeira Ackerman querendo matar aquilo. Quando elas estão conversando em como matar ele, a enfermeira Mia, a garota jovem do começo da história, começa a escutar o plano ouvindo por trás da porta do armazém do hospital. Aqui se introduz algo tão interessante quanto toda a batalha do padre de conseguir tirar o William do hospital, quanto a tentativa das enfermeiras de matar o homem. Enquanto Mia estava ali escutando a conversa, aparece uma criança de cabelos pretos cacheados com uma máscara de jacaré atravessando a porta. O doido é que em todo o desenvolvimento da história, as pessoas avistam essa criança, mas não conseguem saber nada sobre ela, porque ela aparece e some rapidamente, sempre deixando no ar risadinhas e uma dúvida do que estava acontecendo. Na história, tu não vai ter respostas do que aquela criança significa, mas a gente sabe que com todo o contexto que nós fãs da franquia que acompanhamos a história temos. Essa é a sexta criança do MCI e que aparece no Happiest Day e que também não é de hoje que é mencionada. Mas é claro que é uma puta quebra de contexto com que nada demonstrava isso, mas essa ideia só começa a aparecer nos jogos recentes como na UCN. Continuando, as enfermeiras realmente tentam matar aquele homem. A Ackerman começa tentando matar ele com uma overdose de morfina, o que é completamente interrompido pela criança e também por uma sombra que sempre vai parar todas as tentativas. Segunda é da enfermeira Thomas, que tenta enforcar o homem com o travesseiro, e ela novamente é interrompida pela sombra que explode o travesseiro da mão dela, com um detalhe que a bomba do travesseiro estava completamente suja de sangue e outros resquícios daquele homem. E por último, essa aqui eu vou ter que detalhar porque puta que pariu. A enfermeira Clover é caracterizada como uma pessoa equilibrada e que não deixa as emoções e nem a razão dominar completamente o momento. E o que você pensa que é a forma que uma pessoa pé no chão e equilibrada vai tentar matar essa coisa? Ela traz velas para tentar expulsar o espírito maligno do hospital. O que qualquer pessoa equilibrada faria, né? Bom, de novo ela é interrompida pela sombra, fazendo tempo suficiente para que o padre conseguisse convencer alguém poderoso para que ele pudesse levar o homem para o centro de distribuição da Fazbear. No final, quando o padre vai assinar os documentos, Mia vê o homem que até então ela só ouvira falar,
e ela percebe imediatamente que aquele homem não era coisa boa e que o padre não deveria levá-lo para o centro da Fazbear. Ela espera que o padre saia da sala que estava assinando os papéis e documentos e conversa com ele e tenta por uma última vez convencer ele a não levar o homem para o centro de distribuição. E mesmo assim, o padre não muda de ideia e ele realmente vai seguir o seu plano de levar o homem para o lugar. Era um dia chuvoso e a van tava com um cheiro horrível. O homem estava na cadeira de rodas com o lenço que cobria seu corpo. Arthur tenta animar o clima perguntando se o homem sabia onde era o caminho, e o homem aponta para o lugar certo mesmo sem olhos. E o Arthur tenta adentrar o lugar com sua van. Arthur tenta achar uma entrada alternativa para entrar com o homem no centro de distribuição, até porque ele tinha permissão de tirar o homem do quarto e não de levá-lo até lá. Quando eles adentram ao lugar cheio de caixas e prateleiras e esteiras que se moviam mais caixas, Arthur anuncia ao homem que eles haviam chegado. Então o homem começa a se convulsionar na cadeira, seus ossos quebrando, seu corpo tendo um colapso. No final de tudo, o homem explode em uma gosma de sangue espessa fedorenta com seus órgãos jogados no chão. Os olhos do padre observam o que ele não podia acreditar, pegadas da mesma gosma que se estendia para longe. O livro se encerra com alguém perguntando para o padre se estava tudo bem, e o padre, que sempre dizia palavras otimistas, independente do momento, diz: "Não, eu acho que não esteja tudo bem." E pela primeira vez na vida, ele tinha certeza disso. E bom, esse foi o resumo da história do Homem do Quarto 1280 do livro A Chamada do Coelho. Sendo bem sincera com vocês, essa história de longe é uma das histórias mais interessantes, se não a mais interessante para toda a história da franquia. Todo o contexto de mostrar o que aconteceu com William depois do fatídico final da Pizzaria Simulator, e também mostrar como William estava enquanto estava sendo atormentado na Ultimate Custom Night. Não digo que essa é a melhor história que eu já li da Fazbear Frights, mas ela é uma boa história quando olhamos o contexto que ela tem para a franquia. É uma história que está diretamente relacionada aos jogos e é realmente importante e interessante para a conclusão de FNAF. Mas então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já virou rotina pedir desculpas por atraso de vídeo e procrastinação, mas se você gosta do tipo de vídeo que eu trago aqui, deixa o like, se inscreve, comenta, porque engajando no vídeo isso realmente me motiva a trazer mais com menos tempo de espera. Então, tchau e dá like.